sou Cristina Gomes, lá de Violeta, e vou estar consigo nos próximos minutos para falarmos sobre o top signos de Onda Viva. Como é de costume, vamos começar pelo signo que está em 12º lugar, com o signo de Aquário. É a carta A Torre, que significa ruptura e alguns imprevistos. No amor, esta semana os sentimentos poderão estar confusos e com tendência a muita impulsividade. Resolva tudo com bastante paciência. No campo financeiro, a semana sentirá que algumas coisas foram feitas em vão. Reformule, veja o que pode melhorar e essencialmente na reformulação veja se pode alterar ou acrescentar alguma coisa nas suas tarefas. Na saúde, é uma semana em que deve tentar relaxar. Em 11º lugar temos o signo de Capricórnio. Capricórnio está com a carta aos enamorados. Significa decisões, escolhas e até enamoramento. No amor, é uma semana em que sentirá que existem problemas a resolver na sua relação, mas só o conseguirá fazer se tiver uma nova atitude. Deverá mudar completamente a sua forma de estar no relacionamento. No campo financeiro, esta semana surgirão questões para decidir. Deverá fazê-lo com muita brevidade. Não deixe que o tempo passe e que o próprio destino decida por si. Faça as suas decisões. Adiar só vai prejudicar os seus objetivos. Na saúde, é uma semana que pode sentir as pernas cansadas. Em 10º lugar, estamos com o signo de Sagitário. Sagitário está com a carta da Justiça. No amor, é uma semana em que vai trazer-lhe obrigações familiares e sentimentais ao mesmo tempo. Conseguirá sair-se muito bem com todas estas tarefas, embora seja uma semana de conciliar muita coisa entre a família e os sentimentos. No campo financeiro, é uma semana em que poderá concretizar alguns projetos, mas cuidado com as legalidades que eles próprios exigem. Prazos, questões legais, questões burocráticas, devem estar muito atento. Na saúde, é uma semana que poderá tender a alguns cortes que poderá fazer com uma tesoura, com facas. Existe uma certa tendência para objetos afiados, portanto há que ter alguma cautela. No nono lugar temos o signo de Touro. Touro está com uma carta de regeneração, de limpeza, a carta da morte. No amor, esta semana é particularmente positiva para os solteiros, pois poderão ter um encontro amoroso, claro. Na relação sentirá muita cumplicidade com o seu par. No campo financeiro, é uma semana que deverá estar flexível com as mudanças e, sobretudo, aceitar, libertar da sua vida tudo aquilo que já não lhe interessa. Por vezes, nós temos situações de vida, mesmo sendo no campo profissional, que já não são positivas para nós, mas que estamos tão acomodados e que nos custa libertar. Esta semana para Touro é flexibilizar e libertar essas situações. Na saúde, existe uma tendência a alguma fadiga. Temos o signo que está em 8º lugar, Escorpião, com a carta ao Papa. Significa sabedoria, significa cura, significa orientação. No amor, é uma semana que deve tentar não atribuir culpas a nenhum dos dois. É a altura para que haja uma interiorização, quer de um, quer do outro, e não para estar a calcular quem tem culpa ou quem deixa de ter culpa. No campo financeiro, é uma semana em que poderão surgir novos contratos. Deverá aproveitar a semana para se orientar profissionalmente. Na saúde, é uma semana tranquila e, caso esteja doente, vai sentir alguma melhoria. Na saúde, embora seja tranquila para todos os outros, no caso de estar doente, vai sentir que melhorou. Em Balança, está em 7º lugar, com a carta Papisa, que é uma carta que representa intuição, receber bem e orientação. No amor, é uma semana que deverá equilibrar o que deseja para si e as necessidades também do seu par. Há que haver equilíbrio entre aquilo que eu quero e aquilo que o outro também quer. Se puder, saiam os dois à aventura. Nem que seja um fim de semana, sábado e domingo só, mas saiam, libertem-se. No campo financeiro, durante a semana poderão surgir algumas dificuldades no trabalho. Deverá seguir a sua intuição e a sua voz interior para os ultrapassar. Na saúde, é uma semana com tendência a dores de barriga. Deverá ter cuidado, pois poderá estar sujeito a algumas indisposições. Em 6º lugar, temos o signo de Leão. Leão está com a carta ao Imperador. Significa muita determinação, autoridade e um homem de sucesso. No amor, a tendência esta semana é para reviver o passado e trazer à tona situações por vezes difíceis. Podemos reviver o passado com situações muito positivas, aquelas que nos fazem bem, ou com situações que nos magoaram. No caso do nativo de Leão, esta semana vai estar com tendência a avivar a memória para aquilo que é mais negativo. Evite este passado e deixe-se envolver com o parceiro ou com a parceira. No campo financeiro, é uma semana em que a sua forma de agir será determinante para obter aquilo que pretende. Deverá ser firme e usar as suas convicções para que tudo corra bem. Na saúde, deverá ter cuidado com a sua dieta, ter cuidado para não exagerar em determinados alimentos.
Em quinto lugar, temos o signo de Carneiro. Carneiro está com a carta à roda. Esta carta representa altos e baixos e oportunidades de vida. No amor, é uma semana em que sentirá que conseguiu atingir alguns dos seus objetivos de vida. Na sua relação, pode sentir alguma dependência física também do seu par, mas o importante é que alguns dos seus objetivos que tinha para a sua vida conseguiu alcançá-los com o seu par. No campo financeiro, a semana será para oportunidades, não deve temer arriscar e os rendimentos tendem a ser um bocadinho oscilantes. No saldo da semana serão positivos, embora durante a semana possa ter dias bons ou dias piores. Na saúde, tendência a alguma instabilidade a nível de saúde. Também uma saúde um bocadinho em que dias se sentirá muito bem, outros dias sentirá que não está com tanta energia. Será de alguma instabilidade para o signo de Carneiro. Em quarto lugar, temos o signo de Virgem, com a carta à Imperatriz. Esta carta significa beleza, comunicação e uma pessoa bem-sucedida. No amor, a relação está numa fase de tranquilidade. As relações mais recentes poderão assumir algo mais sério até durante esta semana. No campo financeiro, é uma semana de verbalizar aquilo que pretende fazer. Virgem tem muitas ideias e por vezes tem dificuldade em as concretizar. Não deverá recear, nem deverá ter medos em relação àquilo que pretende de facto materializar. Revela as suas ideias, fale sobre elas. A carta da Imperatriz é uma carta de muita comunicação, está na semana certa para o fazer. Tenha cuidado com alguns gastos supérfluos. Na saúde, é uma semana em que poderá sentir-se um bocadinho nervosa. Em terceiro lugar, temos o signo de Caranguejo. Caranguejo está com a carta ao Sol. Esta semana, no amor, é uma semana em que vai ter de se adaptar a algumas mudanças na relação, mas mudanças positivas, mudanças de crescimento. Entregue-se à sua relação de uma forma completa e vai ver que o resultado de tudo vai ser bastante positivo. No campo financeiro, conseguirá concretizar uma tarefa que lhe causou alguma preocupação, mas que vai ficar arrumada durante esta semana. Na saúde, deverá ter cuidado com sal e gorduras. Já muito perto do nosso top, vamos para o segundo lugar, com o signo de Gêmeos, a carta à Lua, que significa alguma premonição, sonhos e instinto. Esta semana, no amor, viverá momentos de desejo e de paixão na sua relação. As necessidades de ambos devem ser reconhecidas. Embora a semana seja uma semana de alguma paixão no relacionamento, deverá ter um bocadinho de cuidado para equilibrar as necessidades que ambos os parceiros têm em relação a esta semana. No campo financeiro, deverá ter cuidado com alguma proposta que lhe façam, porque embora seja uma proposta boa e positiva, pode ter algo por revelar. A questão aqui está em estar atento a algumas situações que nos contratos ou na proposta que lhe façam estejam mais escondidas. Não quer dizer que não deva aproveitar e que não seja uma boa proposta, mas sobretudo estar com atenção àquilo que está menos transparente, menos evidente. Na saúde, é uma semana com tendência a algumas insónias. E chegamos então ao primeiro lugar. Temos o signo de Peixes no nosso top, com a carta O Mundo, que significa totalidade e satisfação. No amor, é uma semana que conseguirá sentir realização na sua relação. Tudo o que pretende ou tudo aquilo que objetivou para o relacionamento vai conseguir. Se for solteiro, conseguirá algo para si de positivo. No campo financeiro, é uma semana em que conseguirá terminar tarefas. Se procura trabalho, também é uma semana boa. Haja com uma certa determinação, tem que insistir um bocadinho, mas é uma semana muito favorável para conseguir arranjar um trabalho. Na saúde, a semana também será tranquila. Portanto, Peixe está em primeiro lugar, com uma energia bastante positiva para durante a semana, principalmente no campo financeiro. E como já é de costume, a pedra para peixes que eu escolhi foi a calcite. A calcite é uma pedra clarinha, pode ter várias cores, entre o branco e uma cor amarelada, mas bastante clara, e de uma tonalidade baixa. Ajuda muito a dissolver os padrões emocionais e os medos antigos. Quando se fala em padrões emocionais, quer dizer que a pessoa por vezes tende a repetir algumas coisas que sente, tende a repetir sentimentos e emoções. Estes padrões que se vão instalando, aqueles medos antigos, a calcita ajuda a dissolvê-los. Pode usar pendurado num fio, pode usar no bolso e pode até pôr à cabeceira da cama. Dissolve a tristeza e também a mágoa e a solidão. É uma pedra que se adequa a peixes, mas que também pode ser adquirida por qualquer das pessoas que queira dissolver principalmente aqueles medos do passado. E ficamos assim com o nosso top signos desta semana. Fiquem bem e até para a semana.